Primeiro, eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui numa sexta-feira chuvosa. Eu estou aqui com a minha sócia, Rafaela, a gente é sócia numa contabilidade, na verdade, não no escritório de advocacia, depois eu vou explicar um pouquinho para vocês. E ela até perguntou se valia ponto, tá aqui, porque vale nota, porque é um dia bem ruim, né? Pessoal, vamos lá. Para eu conhecer um pouquinho de vocês e entender, né, quem é o público que está aqui me assistindo, eu queria perguntar, a maioria de vocês é estudante acadêmico de direito? Sim? E mais ou menos que período da faculdade vocês estão? A maioria aqui. Primeiro, segundo? Início? Início? Tem alguém mais do final? O pessoal do sétimo que organizou, né? E vocês, do pessoal que está aqui, vocês já sabem se vocês querem advogar, se vocês querem fazer concurso público? Pode falar. Pode Quem quer advogar? Já sabe que quer advogar? Alguns. Poucos, né? Tá feia a coisa pro nosso lado. Quem quer fazer concurso? Tá, e dos que querem advogar? Quem quer advogar na área criminal? Quem quer advogar na área de família? Nossa, guerreiro. Tem um. Previdenciário, alguém quer? Quem mais? Outras áreas. Tributário. Tem um guerreiro ali também. Empresarial. Ah, tem um pessoal do empresarial também. Galera, vamos lá. Eu vim aqui conversar com vocês o seguinte, tá? Tem advogados aqui também, né? Pessoal, quem tem escritório de advocacia aqui? Vocês todos advogam? Todos sem escritório? Tá. Algum de vocês usa a rede social para fazer captação de clientes? Sim? Todos? Ela não. Tu sim? Vocês também? E vocês têm retorno do escritório? Tem noção da... Tu também? Então, assim, ó, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre... pelo menos assim, ó, eu não sei como é que tá o curso de Direito hoje, eu não acompanho mais as grades, como é que estão, né? Mas na minha época, a gente saía da faculdade sabendo legislação, e olhe lá, né? Eu advogo na área imobiliária, na minha época não tinha na grade, notarial e registral era uma optativa, acho que o pessoal comentou aqui comigo hoje que é uma disciplina obrigatória agora, mas a gente não tinha na faculdade, né? Então é uma área que a gente ou saía de lá e estudava sozinho, ou faz uma pós-graduação, a pessoa tem que se virar. E quando a minha história no direito é que eu entrei para a faculdade de direito, e eu fui estagiar no fórum logo no primeiro período. E de lá eu fiquei, daí eu queria fazer concurso público, porque a gente entra no estágio, a gente se emociona, né, com vida de juiz, de promotor, de delegado, e aí tu quer fazer concurso, e aí, não todo mundo, mas uma boa parte das pessoas passa dessa fase de excitação em relação ao concurso público, vê que a coisa não é bem como imaginava, dá uma desiludida, e aí sai da faculdade querendo fazer uma outra coisa. Muitos saem até do direito, e aí uma parte que fica, alguns sabem que já queriam advogar e outros vão advogar. E ninguém ensina pra gente que a advocacia, ela nada mais é do que empreender, né? Na faculdade, na escola, a gente não tem ensinamento sobre empreender e a gente não tem isso na faculdade também. Então, a gente é largado no mercado de trabalho, o médico também acontece isso, a maioria dos cursos, né, técnicos, e a gente fica ali à deriva. Ou tu trabalhas em algum escritório e aí tu já pega a máquina andando, né? Eu não sei se os advogados todos que estão aqui concordam comigo, mas se tu não fizer do teu escritório uma empresa, dificilmente tu consegue crescer, né? Então, a gente sai de lá assim. Eu, como fiquei muito tempo sendo assistente de promotoria e trabalhando nessa área, eu fui advogar um pouco mais velha de idade e também um pouco mais madura para entrar no mercado de trabalho. Então, eu já fui advogar com essa visão de que eu queria fazer do meu escritório de advocacia uma empresa e de que eu não queria também só depender da advocacia para sobreviver. Até mais cedo eu estava conversando com o pessoal ali e aí eu estava explicando assim, por que tu foi fazer direito, né? E né, não sei vocês, quem aqui fez direito porque queria muito fazer direito, já sabia que direito era a sua vida?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A maioria faz direito porque, enfim, acha que é um curso que pode gostar, não sabe exatamente o que fazer e acha que direito tem muitas oportunidades. E comigo foi assim também. Eu falei para eles que eu queria ter feito jornalismo. Tu já tá rindo. Que eu queria fazer jornalismo. Essa que era a verdade. Eu queria fazer jornalismo, só que na época, isso foi em 2006, que eu fiz vestibular, não tinha Instagram, YouTube, não tinha. O que existia era TV local, jornal local, e meu pai falou para mim, minha filha, tu pode até fazer jornalismo, mas tu vai ser pobre. Pelo menos em Itajaí, que era a minha cidade, assim. Ou tu vai para São Paulo tentar tua vida, ou tu, né? E aí ser pobre não era uma opção para mim. Eu não queria ser pobre. Tipo, entrar numa profissão em que eu já sabia que a remuneração naquela época, porque hoje tu, né, rede social, YouTube, internet, mudou tudo. Mas na minha época não era assim. E eu não queria, né? Eu não queria entrar numa profissão que eu já sabia que eu ia ter um limite. E aí eu fui fazer direito por causa disso. Assim, então eu vou fazer direito, porque, né? Direito aí tá aí. E assim, ó, quando eu decidi advogar, foi a mesma coisa que eu pensei, por que eu vou escolher a área imobiliária? Primeiro porque eu já trabalhava numa promotoria que tinha atuação muito forte na área ambiental, na ordem urbanística, então já lidava muito com empreendimentos irregulares, fazia muitas manifestações em pedidos de loteamento, desmembramento, a galera que está aí no começo do curso, não sei se acaba tendo muita noção disso, mas eu tinha uma certa experiência e eu pensei, cara, eu estou em Balneário Camboriú, que é onde eu morava, aqui o setor imobiliário é muito forte, eu já tinha uma experiência prévia de dentro de fórum, né, com isso, e eu falei, e é uma área onde tu mexe com o patrimônio das pessoas, aí eu não queria ser pobre, aí juntou tudo aquilo, eu pensei, é isso aí, vou para essa área. Só que o que acontece? Quando tu vai advogar, e eu não sei vocês, mas eu não tinha um parente advogado, um tio, um pai, nem ninguém na área do direito. Eu não tinha. Então, assim, era eu por mim. E eu tinha que começar. Eu não era uma pessoa de grandes relacionamentos, então eu não era aquela pessoa que sai na rua e aí cumprimenta todo mundo, assim, bem vereadora, né? Eu tenho um filhinho de 5 meses e ele ri para todo mundo. Com certeza, quando ele tiver 20 anos, ele já vai ter um número enorme de conhecidos e amigos, mas não era meu caso. E aí eu preciso que as pessoas saibam que eu estou advogando. Eu não quero bater de porta em porta de construtora ou de imobiliária para me apresentar como advogado, porque eu achava que isso era uma coisa muito arcaica já, né? Então eu queria ser vista de alguma forma. E aí eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, como uma forma de dizer para as pessoas que já me seguiam e que já me conheciam, olha, eu estou advogando, e também para que novas pessoas me encontrassem e se tornassem clientes, né? Minhas clientes do meu escritório. E aí, o que eu vim conversar um pouco hoje com vocês, né? Sobre como isso mudou a minha vida, não só na advocacia, porque daí depois eu construí outros negócios, né? Exemplo de uma contabilidade, hoje eu tenho uma empresa onde eu faturo, né, os cursos, as palestras que eu dou, hoje eu apresento um podcast lá em Balneário Camboriú, onde a gente recebe empresários de todos os setores, então, mas tudo isso foi graças à internet, foi graças ao conteúdo que eu produzi no Instagram. Eu comecei a fazer isso quando eu decidi advogar, mas se eu tivesse na graduação hoje, no lugar de vocês, eu já faria isso, desde a graduação. Eu já construiria ali não só um conteúdo técnico, informativo, mas um posicionamento, sabe? Eu já construiria isso de uma maneira muito sólida, para que quando eu saísse da faculdade, eu já tivesse algo onde as pessoas pudessem me encontrar, onde elas pudessem ver quem eu era. Aí eu comecei a estudar muito como eu faria isso no Instagram. E aí foi muito rápido o meu crescimento, né? Eu comecei, porque assim, ó, crescer um perfil de entretenimento é uma coisa. Crescer um perfil de advogado, eu não sigo advogado, porque é muito chato. Tipo, ninguém quer seguir advogado, vamos ser sinceros. E se tu é advogado e vai seguir um advogado, no máximo tu vai seguir um advogado da tua área ou alguém que tu conhece que tu seguiu, entendeu? Ninguém quer. Minhas tias não querem, ninguém quer. Então, é muito difícil tu construir, né, isso na internet sem fazer dancinha, sem fazer meme, tu construir realmente algo que represente a seriedade do teu trabalho, né? E foi o que eu fiz. Então, hoje eu vim falar para vocês o que eu fiz, para que vocês tenham a oportunidade de fazer isso muito antes de mim, durante a graduação, se possível.
A internet, ela não é a única forma de captação de clientes, tá, pessoal? O online, ele não retira a importância do offline. Então, estar aqui hoje, conhecer vocês, conhecer pessoas, fazer contatos é muito importante. Mas o Samiraj, né, ele usa sempre essa frase de que quem não é ponto com é ponto fora, porque hoje a internet, ela agrega demais ao teu negócio, né, as tuas coisas. Então, vamos conversar rapidamente sobre como eu fiz isso na minha vida. Pode passar. Aqui eu só trouxe para vocês rapidamente os negócios que eu tenho, né, que eu antecipei, que é o escritório, uma contabilidade. Aqui é uma participação minha num talk show, mas é para representar a minha empresa de cursos, e aqui o podcast que hoje eu apresento, onde eu também faço muito networking com empresários, com pessoas que acabam se tornando depois conhecidos e clientes. Aqui, gente, eu coloquei... Eu vou descer aqui, tá? Ficar à vontade aqui, porque eu tô... Para eu conseguir ler. Aquela frase ali, não sei de quem que é, mas é uma frase que eu sempre carrego para minha vida, que é: para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas? Então aprendemos hoje, viu? Obrigada. E isso aí, gente, não serve só para nossa vida, né? Isso serve para rede social também. Muita gente vai querer produzir conteúdo no YouTube, na internet, ali no Instagram, no TikTok, seja o que for. E aí hoje a pessoa fala de direito previdenciário, amanhã ela fala de direito do consumidor, e aí ela vai para o direito do trabalho, e aí a pessoa que chegou no perfil dela por causa daquele conteúdo de direito do trabalho se depara com, às vezes, uma informação jurídica que ela nem queria ou nem esperava. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é: definam a forma como vocês querem ser vistos. Thaisa, mas aí tu é advogada na área imobiliária. Isso significa que, se eu quiser atuar nessa área, eu vou me posicionar no Instagram, no YouTube, no TikTok dessa forma, e eu não posso pegar clientes de outras áreas? Não, não significa. Significa que tu vai ser reconhecido naquela área. E quanto mais nichado tu for, mais reconhecido como autoridade antes tu vai ser, entendeu? Porque se eu me posicionar como advogada, imobiliária e tributarista, nem faço tributário, mas estou dando um exemplo, a pessoa já se confunde, entendeu? Então, assim, vocês vão ter que, no início vocês talvez vão fazer tudo na advocacia, vocês vão ser um escritório que acaba abrangendo todas as áreas, porque a gente precisa sobreviver. Não foi o meu caso, eu já de pronto comecei a advogar dizendo não para outras áreas e advogando só no imobiliário. Apareciam clientes para mim de outras áreas, aparecem, mas a maioria daí eu faço indicação, tenho escritórios parceiros que acabam fazendo, a gente não faz, a gente se especializou mesmo nisso. E aí, Thaisa, como é que eu começo na internet? Como é que eu começo a produzir meu conteúdo, né? Primeira coisa que tu tem que pensar: que produto, serviço ou conhecimento que tu tem que pode transformar, ajudar ou facilitar a vida de alguém. Isso aqui, gente, não serve só para o direito, né? A gente aplica, eu estudei muito e a gente aplica para o direito, mas porque é a nossa área. Mas o que você tem conhecimento que pode ajudar a vida de alguém? Foi o que eu comecei fazendo lá no meu Instagram. Tanto que, se vocês rolarem meu feed, vocês vão ver que o meu primeiro vídeo, ele é muito ruim. Ele é, tipo, eu botei o celular em cima de um vademecum, assim, que estava em cima de uma escada, e aí comecei a me gravar. E eu pensei assim, cara, eu vou gravar esse vídeo como se eu estivesse explicando para minha avó algo. Aí eu não sei se eu expliquei assim, o que era a matrícula de um imóvel, ou eu não lembro, mas era uma coisa bem iniciante, assim. Eu pensei, eu vou começar daqui e vou começar a explicar para as pessoas de uma maneira simples aquilo que eu sei e vamos ver o que dá. E vocês vão ver que até o áudio é meio abafado, assim, era ruim pra cacete, tá? Mas eu comecei, né? Então, ali, eu defini o nicho, porque eu acredito nisso, que quem quer falar para todo mundo não fala para ninguém, e quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, por exemplo, o que adianta um vendedor de Porsche ficar na saída de uma universidade tentando vender Porsche para estudantes que, via de regra, são pessoas que não têm poder aquisitivo ainda para comprar aquilo? Está tentando vender para quem não está disposto ou tem capacidade de comprar, né? Então, a gente precisa definir
o que a internet chama muito de persona, né? Esse tipo de nomenclatura. Quem é o nosso cliente? Quem é a pessoa para quem a gente quer falar? Então, no previdenciário, eu estou falando para um senhorzinho, tá? De repente, que lá precisa de uma aposentadoria, um benefício. Quem vai assistir esse vídeo? É o próprio senhorzinho? Normalmente não. Normalmente é um parente, um sobrinho, um familiar que vai pegar a informação, vai lembrar do tio, da avó que estava precisando e vai dizer, olha tio, eu vi um advogado falando assim, assim, assim. Então até nisso, quando a gente está na internet, a gente precisa se ligar, né? Com quem a gente está falando, para quem a gente está falando. Uma comunicação fácil, né, gente, facilitada. A gente que é advogado sabe que a gente, principalmente quando a gente está na graduação, a gente entra com vocabulário de adolescente, a maioria das pessoas deve ter passado por isso aqui, e aí a gente adquire um vocabulário jurídico, né, não se faz entender para quase ninguém, e aí depois a gente entende que no fundo a gente precisa facilitar a nossa comunicação, explicar as coisas da maneira mais simples possível. No imobiliário eu enfrento muito esse problema, porque tudo é muito complexo, né? As pessoas não querem pagar tributo porque elas acham um absurdo, o cartório é só um monte de burocracia que pede documento que as pessoas não entendem nunca para que é. Então, tu tem que pegar tudo isso, todo esse contexto e trazer para o público de uma maneira muito fácil, muito acessível, tá? Construir uma marca pessoal, né, gente? Isso aqui é muito importante. Alguém me relatou que uma vez foi agendar uma consulta com um dermatologista, e aí era uma clínica onde tinham vários dermatologistas, e a secretária mandou assim, eu vou te mandar 3 perfis do Instagram, daí tu vê com qual dermatologista tu mais se identifica, e a gente vai agendar a tua consulta. Chegamos nesse nível hoje, para selecionar profissional. Então, quando a gente está na internet, quando a gente está exposto, a gente tem que mostrar para as pessoas como a gente quer ser visto, né? Como a gente quer que as pessoas nos vejam, né? De que maneira de que percepção as pessoas vão ter da gente, como é que elas vão ver o nosso trabalho, qual valor elas vão dar para aquilo que a gente faz. Então, desde quando vocês começarem a se posicionar na internet, eu não estou falando assim, gente, quer ver? Porque tem que ter um puta de um cenário, um baita de um celular, porque o vídeo tem que ser profissional. Bosta nenhuma, porque os meus, até hoje, eu que ligo a câmera e falo, tá? Nunca contratei vídeo de lugar nenhum, nada. É tudo feito de uma maneira muito caseira. Abro ali minha caixinha de perguntas, respondo e pronto, e deu e acabou. O ponto é, eu não vou indo embalada e me mostro bêbada, eu não fico mostrando coisas que todo mundo faz e todo mundo sabe que todo mundo faz, mas que podem fazer com que o cliente deixe de ter a percepção que eu quero que ele tenha do meu trabalho, sabe? Não estou dizendo para vocês serem alguém que vocês não são, nada disso, mas para que vocês selecionem também aquilo que vocês querem mostrar e como vocês querem mostrar. Porque a mesma história de a primeira impressão é a que fica. Pô, a pessoa bate ali o olho no teu perfil. Pode ser que ela chegue num dia que tu produziu um monte de conteúdo jurídico baita legal e pode ser que ela chegue justamente nesse dia que tu foi lá e mostrou um negócio que tu sabe e a sociedade julga, né? Então, construam realmente uma marca pessoal mostrando aquilo que vocês querem que os outros percebam de vocês. Pode passar. Outra coisa que eu queria falar para vocês, principalmente quem quer utilizar o Instagram como rede social para divulgação do trabalho, do escritório ou de qualquer outro negócio, não sei se vocês têm outros negócios aqui também, tá? Um arroba de fácil divulgação. Não tenha um arroba assim, Camila, _ 3514918, entendeu? Por quê? Porque, pô, tu tá num evento assim, de repente tu conheceu uma pessoa que vai ser, sei lá, uma pessoa importante para ti, que vai se tornar o teu cliente, dela quer te adicionar no Instagram e tu fala que teu arroba é Maria1859_42. Ninguém vai decorar, sabe? Então tentem já desde o início deixar a casa muito organizada. Qual que é o teu nome? Qual que é o nome do teu escritório? Sei lá, vai botar Joana_ADV, Joana.ADV, Joana.ADV, ou Joana, né, o meu é meu nome, Thaisa de Ala. Mas facilitem isso, tá? Porque no dia a dia depois, para as pessoas te encontrarem, é muito mais fácil. Foto de perfil, né, galera? A gente vê o pessoal aí querendo captar clientes na rede social
e aí a foto é uma foto na balada, a foto é uma foto de biquíni, a foto é uma foto que não representa o mínimo de profissionalismo da pessoa. Então tenham esse cuidado. Ai, Thaís, eu preciso ir no estúdio tirar uma foto. Não, a minha foto que tá lá é uma foto velha de uma palestra que eu fiz em Goiânia, que daí tiraram e é aquela, entendeu? Não é que eu fui também lá no estúdio e botei um terninho e fiz uma pose. Só que ela é uma foto que não mostra uma Thaísa que não é a Thaísa advogada, né? Uma Thaísa que não é a Thaísa que eu quero que as pessoas vejam. Biografia, né, gente? Escrito lá o que você faz, a transformação que você gera. Então, eu sou advogada na área previdenciária. Não inventa, sabe? Transforma a sua vida do meio, sei lá, não inventa. Sejam objetivos, coloquem lá qual é o trabalho de vocês, também de uma maneira simples, para que a pessoa, o leigo, eu sempre penso assim, ó, se a minha avó ou minha tia, que não fez faculdade, fosse ler, ela entenderia o que eu estou querendo dizer? Ela entenderia qual é o meu trabalho? Né? Tem que passar por isso, porque quem é o cliente de vocês? É o outro advogado? O que acontece muito na advocacia? Os advogados começam a produzir conteúdo e só quem chega no perfil deles é advogado. Por quê? Porque só quem entende o que está sendo dito. Porque é tudo muito técnico, entendeu? É tudo muito complexo. Se vocês querem alcançar o cliente de vocês, que é aquela pessoa não formada em direito normalmente, vocês precisam ter uma linguagem muito simples, tá? E aqui é uma dica que eu deixo, né, nos destaques. Façam um destaque se apresentando o trabalho de vocês. Ah, Teisa, mas eu sou estudante. Então, vai lá e faz, ó. Meu nome é Joana, eu sou acadêmica de Direito. Ou aqui no meu perfil eu produzo conteúdo sobre tais e tais assuntos. Enfim, o que vocês decidirem fazer com o perfil de vocês, tá? Eu falo que Instagram, mas eu produzo conteúdo no TikTok. O TikTok, para mim, como é que foi, né? Não sei se vocês usam muito o TikTok aqui? Quem usa o TikTok, gente? Levanta a mão para eu ter noção. Tá, tem um pessoal até que usa. O que eu fazia? Eu comecei a produzir meus vídeos no Instagram e eu ia lá e postava no Instagram e postava num perfil do TikTok que eu tinha. Eu não usava, eu não sabia usar. Só para ter um backup. Porque eu pensava assim, se a minha conta cair, alguma coisa acontecer, né? Tipo, meus vídeos estão lá. E a produção de conteúdo no Instagram e no TikTok, ela é muito diferente. Quem consome nas duas redes sociais sabe que é totalmente distinto. Então, o TikTok não é uma plataforma que eu dou atenção para produzir um conteúdo específico para aquela rede que vai ser amplamente consumido. E mesmo assim, eu recebo clientes no escritório que viram meu vídeo no TikTok, sabe? Porque às vezes a pessoa está pesquisando algo sobre aquilo, o algoritmo entrega, eu não sei como é que funciona exatamente, mas mesmo assim eu recebo. Então, até com isso, tomem cuidado. Não adianta vocês terem um perfil no Instagram que mostra vocês profissionais e aí lá no TikTok vocês serem uma outra pessoa, porque hoje está tudo interligado. As pessoas acabam acessando, né? Onde passar. Aqui, gente, para quem está mais interessado em produzir conteúdo no Instagram, e não só na advocacia, tá? Eu repito, em qualquer área. Se a gente tem advogados aqui, ou outros alunos que já empreendem em outras áreas, isso aqui serve para todo mundo, tá? Eu fiz uma mentoria do Yeser e ele ensinou isso aqui, aplicando, funciona muito bem para advocacia também, tá? Existem 4 tipos de conteúdo que a gente precisa produzir no nosso perfil para a gente conseguir não só crescer, ser visto, mas ser consumido, tá? Que são conteúdos de crescimento, conexão, venda e autoridade. Pode passar o slide para explicar mais ou menos cada um deles, tá? Conteúdo de crescimento, gente, é aquele conteúdo que a gente ensina algo, e isso é uma coisa que eu fiz muito no começo lá no meu perfil. O que acontece, tá? Quando eu resolvi advogar na área imobiliária, eu queria produzir um conteúdo que fosse útil para as pessoas, só que não de modo genérico, porque assim, ó, o direito imobiliário ele é muito amplo. Eu posso fazer inventário, uso capião, sei lá, processo judicial, atuar no extrajudicial, fazer mil coisas, e eu não queria, assim, ter tanta amplitude. Eu queria nichar, crescer no meu nicho, para depois expandir. Essa era a minha ideia. E tinha um advogado lá em Balneário, que eu me espelhei nele, né? Porque ele atua para o pessoal da área da saúde. Então, ele defende médicos, biomédicos nos conselhos, e ele produzia muito conteúdo para essa galera. E eu pensei, cara, ele é um gênio. Por quê? Porque ele produz conteúdo para os clientes dele,
para os potenciais clientes dele. Aí eu via ele palestrando, não estava palestrando em evento da OAB para outros advogados, ele estava palestrando nos eventos de médicos e biomédicos, falando sobre a questão jurídica dos médicos e biomédicos. E lá, ele captava mais e mais e mais clientes. E o que eu vi os meus colegas advogados fazendo? Evento da OAB, evento da OAB. Nada contra a OAB. Tem alguém da OAB aqui? Tá, é o seguinte, muito legal ter networking com outros advogados quando tu tens algum objetivo com isso, né? Sei, área acadêmica, ou não sei, ou talvez ocupar algum cargo na OAB, mas assim, não era meu interesse, eu queria, repito, dinheiro, não ser pobre. Então, estar nos eventos da OAB não era algo que me fazia captar cliente, eu precisava de cliente, porque ao fim e ao cabo é o cliente que traz o dinheiro para dentro da nossa casa. Então, eu pensei, gênio esse cara. Dentro da área imobiliária, eu preciso achar um grupo de pessoas que precisa do meu conhecimento, que possa ser meu cliente, mas que não seja advogado, né? Que não seja concorrente. Eu não quero um monte de concorrente no meu perfil, porque não serve de nada. E aí eu matutei e pensei, corretores de imóveis. Uma galera que lida com documentação imobiliária, precisa ter um pouco de acesso a esse conhecimento, podem se tornar meus clientes do escritório, e eu vou estar fazendo a mesma coisa que esse advogado fazia para o pessoal da saúde. Para mim, era aquilo. Comecei a produzir conteúdo para corretores de imóveis. E os conteúdos eram esse tipo de conteúdo. Um conteúdo onde eu ensinava algo. Então, eu ensinava coisas sobre matrícula, sobre documentação imobiliária, sobre onde eles podiam encontrar a matrícula de um imóvel, por que cada imóvel só podia ter uma matrícula. E ali eu fui. E esses conteúdos, eles começaram a compartilhar uns com os outros, divulgavam nos stories, repostavam, e aí eu comecei a ganhar seguidor, até que surgiu o convite para a primeira palestra para falar em evento de corretores, e lá eu vou no evento, e do evento alguém já fica sabendo do meu escritório, e aí se torna meu cliente, e assim que eu fui crescendo o meu perfil, produzindo muito conteúdo para corretores de imóveis, para imobiliárias. Outra, isso fez com que eu não precisasse bater na porta da imobiliária para me apresentar, ou entregar meu cartãozinho. Eu fiz cartão físico quando eu comecei a advogar e nunca usei. Não sei se a galera usa aí, mas nunca usei. Então, isso me fez ganhar um alcance, uma visibilidade na minha área, construir uma autoridade no que eu fazia, captar clientes que vieram da internet, me deu a oportunidade de palestrar para corretores de imóveis e aí ficar conhecida nesse meio. E a partir daí, eu comecei a construir até outros negócios, né, como a contabilidade. Por que eu tenho uma contabilidade hoje? Porque a Rafa, ela já era minha contadora, a família dela tem escritório de contabilidade há mais de 40 anos, e eu comecei a receber os meus clientes do escritório, os corretores, e eles não sabiam absolutamente nada sobre preciso emitir uma nota fiscal, essa nota fiscal tem retenção de imposto, eu preciso ter CNPJ para atuar, quando que vale a pena eu ter um CNPJ e quando que não vale? O advogado também passa por isso, né? E eu pensei, cara, é muita dúvida. Eu falei assim, não, estão desamparados no jurídico, mas também estão desamparados no contábil. Chamei a Rafa e falei, Rafa, vamos produzir uns conteúdos de contabilidade em conjunto aqui no meu Instagram? Tu faz a parte técnica, eu publico e vamos ver o que dá? Aí a Rafa, né, vamos ver se ajuda o pessoal. Não falei nada para ela que eu tinha ideia de criar um negócio de contabilidade. E ela topou na hora, falou, claro, vamos. Produzir lá uns conteúdos, comentário do pessoal e mais dúvida, e dúvida na caixinha, dúvida no direct. Falei, Rafa, quer ser minha sócia? Vamos abrir uma contabilidade nossa para atender essa galera? Construtora, incorporadora, corretor de imóveis, imobiliária, prestador de serviço, né, no modo geral? Vamos. E daí nasceu o nosso negócio de contabilidade. E aí eu pensei, cara, não só advogar, eu posso empreender não só na advocacia, mas eu posso empreender em outros negócios. À medida que eu fui sendo chamada para palestrar, que foi tudo a internet que me trouxe, tá entendendo? Tudo a produção de conteúdo que me trouxe, tudo. Eu nunca tive outra fonte, até então, né, de prospecção de clientes que não fosse essa. A gente começou a contabilidade, e aí, à medida que eu fui palestrando, eu fui conseguindo cobrar nas minhas palestras, porque no começo ninguém quer pagar, e aí é assim que funciona. E hoje eu palestro em alguns lugares eu cobro, outros eu vou porque eu quero. E
Eu tive que abrir uma empresa daí porque a gente não consegue faturar isso pelo escritório de advocacia, né? Então tem uma outra empresa, que é essa empresa de cursos e palestras. Por causa da minha visibilidade, eu fui chamada para participar do Pisando Fundo podcast. Dali, da minha participação, foi onde eu contei toda essa história que eu queria fazer jornalismo, tal. E aí me chamaram para ser host do podcast. Então, tudo começou e veio daqui. Conteúdo que ensina algo. Se eu pudesse dizer para vocês, olha, vocês querem ir para a internet, vocês querem conquistar algum espaço, façam qualquer conteúdo que vocês ensinem algo para as pessoas. Ah, isso aqui é legal de falar, ó. Nem todo conteúdo que a gente produz no Instagram, ele tem o mesmo objetivo. Alguns conteúdos vão ser mais curtidos, outros conteúdos vão ser mais compartilhados. Conteúdo de novidade é uma coisa que é muito compartilhada, sabe? Então, tem que ter essa noção também, porque às vezes a pessoa vai lá, produz um conteúdo, aí quase ninguém curte, e daí a pessoa fica assim, poxa, que ruim, né? Ninguém curtiu. Mas aí tu vai ver, compartilharam com outras pessoas, ou comentaram sobre aquilo, houve um pequeno interesse, sabe? Então, é importante. Conteúdo de conexão, né, gente? Aí isso aqui é importante falar. Se tiver só conteúdo de crescimento, conteúdo que tu fica só ensinando, as pessoas não ficam no teu perfil. Por quê? Porque vocês estão aí do outro lado consumindo conteúdo do Instagram, vocês sabem disso. Vocês acompanham lá a blogueira que fala de alguma coisa. Mas, no fundo, todo mundo quer ver o filho dela, a casa dela, o marido dela, os parentes dela, ela passando creme, maquiagem. A gente sabe disso, né? E uma coisa que é importante de dizer é, não estou dizendo para vocês dividirem a vida pessoal de vocês, tá? Acontece muita coisa na minha vida, mesmo que ninguém nem fica sabendo, não passa nem perto de rede social. Só que assim, o mínimo para que as pessoas nos conheçam. Então, conheçam um pouco dos nossos valores, conheçam um pouco da nossa família, um pouco da nossa forma de pensar, porque tem pessoas que elas ficam ali consumindo o nosso conteúdo por meses até confiarem no nosso trabalho. A gente tem uma cliente na contabilidade que ela falou, cara, eu fiquei meses ouvindo a Rafa falar e falar no Instagram e foi criando confiança, até que se tornou nosso cliente. Então, às vezes, onde a gente menos espera, tem pessoas que estão ali, sabe? Quem nunca acompanhou alguém e comprou um curso depois, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos acompanhando aquela pessoa, até que confiou e achou que era a hora certa de fazer aquilo, sabe? É ficar semeando eternamente até que um dia você colhe. E quando tu produz conteúdo de conexão, tu mostra, sei lá, o teu cachorrinho, não é a tua intimidade, mas alguma coisa da tua vida, tu deixa de concorrer com aquelas pessoas que produzem conteúdo igual ao teu. Porque assim, ó, quantos advogados tem produzindo conteúdo na internet? Vários. De direito imobiliário, vários. Mas quantos advogados de direito imobiliário, os meus seguidores, por exemplo, que são corretores de imóveis, conversam, sabem da vida, se interessam, querem acompanhar. Só conteúdo técnico também não funciona, sabe? Então tem que ter. Ah, Thaisa, mas aí é uma puta de uma dedicação. É um trabalho. Na advocacia e qualquer outro negócio que vocês queiram ter, tem que se dedicar a captar clientes, captação de cliente ativa, né? Que aí é aquilo que a OAB não gosta muito que a gente faz, né? Como é que ela tem o nome? O João perguntou assim para mim, mas Thaisa, como captar clientes de forma ativa sem ferir o provimento lá da OAB? É que eu estou na transmissão ao vivo, mas não tem como. Essa é a minha resposta sincera, né? Não tem como, porque é basicamente como se a OAB quisesse que a gente ficasse no nosso escritório, atrás da mesa, esperando o cliente bater na nossa porta, para daí a gente poder apresentar o nosso trabalho. E isso não existe em nenhuma outra área. Eu atuo com corretores de imóveis, com imobiliárias. Lá em Balneário Camboriú, onde tu vai ter 3 imobiliárias a cada esquina, todo mundo usa outdoor, todo mundo coloca a cara na estampada em tudo que é canto que é possível. Eu, se pudesse, faria isso. Botava a minha cara lá no escritório de advocacia estampada em tudo que é lugar que eu conseguisse. Só que a gente não pode, né? Claro que eu não estou orientando ninguém a ferir o código de ética e coisa nada da OAB, mas estou falando assim, que um pouco de ousadia
né, na dosagem certa, vai fazer com que a gente saia do lugar, porque tem muito advogado no mercado, e se tu quer se destacar, tu tem que ter algum diferencial. A capacidade técnica, ela é muito importante, a tecnicidade é importante, saber o direito é muito importante, mas de nada adianta se tu não tiver o cliente. Quantas pessoas muito, muito, muito inteligentes vocês conhecem e que não estão bem na advocacia, e aquele cara que tu olha e fala, caceta, o fulano era horrível na faculdade, ou não sabe nada, e tá ganhando um monte de dinheiro. A diferença é que um tem cliente e o outro não tem. E tu não ganha cliente atrás da tua mesa sem circular, né? Então, bom, não infringam um código de ética, mas reflitam. Aqui eu só dei algumas dicas, né, gente? Existem 3 tipos de conexão que a gente pode usar na internet. Um pouco de conexão rasa, que são, tipo, sei lá, mostrar o teu cachorro, o dia a dia. Conexão média, que é quando tu abre ali o teu story, tu conta uma história da tua vida, alguma coisa que te aconteceu. E aquela mais profunda, né? Que é quando tu, às vezes, divide a tua jornada, tu divide um caso mais complexo de um cliente, sem falar quem é, que é quando tu realmente aprofunda ali no teu trabalho. Isso tudo vocês conseguem ir trabalhando ali no perfil, dia a dia. Ai, Thaisa, quanto tempo tu dedica à produção de conteúdo do teu perfil? Hoje, bem pouco. Eu faço quando dá do jeito que dá, porque tenho um bebê de 5 meses e, enfim, eu já tenho, né, vários negócios para cuidar. Mas no começo, quando a minha ideia era, puta, eu preciso de cliente, cara, eu dedicava todo dia, boa parte do meu dia, à prospecção de clientes, entendeu? E até hoje eu dedico. Ninguém tá aqui à toa, né? Tô aqui só porque eu gosto disso. Brincadeira. Mas a gente dedica porque a gente precisa, né? Não vamos ser hipócritas, então tem que se dedicar. Ah, eu me dedico 1 hora por dia à produção de conteúdo, beleza? Eu dedico 2, eu dedico... Tem que se dedicar, tem que destacar um tempo do teu dia. Ah, não, mas então eu vou reservar um dia do mês ou um dia da semana, vou gravar meu conteúdo, vou soltando aos poucos, vou abrir caixinha uma vez na semana. Alguma coisa tem que ser feita, mas tem que fazer. Pode passar. Conteúdo de venda, né, gente? Isso aqui é uma coisa que é bem importante também. Falem todos os dias sobre o trabalho de vocês, falem todos os dias sobre aquilo que vocês vendem, o que vocês fazem. Por quê? Existe uma métrica aí do pessoal do Instagram que diz que o seguidor, ele chega no teu perfil e ele vocês devem fazer isso também. Começa a seguir alguém e tu fica ali 3 meses seguindo direto a pessoa, interessado na vida dela, no que ela posta, no que ela deixa de postar e tal. E depois de 3 meses, é como se renovasse a galera que vê os teus stories, entendeu? Tem os que ficam, mas a maioria vai mudando. Então, tu tem que estar sempre falando sobre o teu trabalho. Tu não pode presumir que as pessoas já sabem, porque as pessoas mudam muito. A gente faz, a gente segue pessoas, deixa de seguir, daí a pessoa fala uma coisa que a gente não concorda, a gente vai lá e deixa de seguir, daqui a pouco a gente volta, e é assim. Então, por isso é importante a gente estar recorrentemente falando sobre aquilo que a gente vende. Se tu vende um produto, se tu vende um serviço, né, que é o nosso caso da advocacia, tem que falar. Ah, mas não posso presumir que todo mundo que está ali sabe que no meu escritório eu faço contratos para corretores, para imobiliárias e para cliente. Eu tenho que estar toda hora reforçando isso para quem chega novo entender o que eu faço. Podemos seguir. Tá funcionando aqui o microfone? Eu dei uma bela batida aqui. E conteúdo de autoridade, né, gente? Eu acho que isso aqui é o principal gatilho que faz alguém contratar a gente, tá? Eu não gosto muito dessa palavra gatilho, mas, enfim, ela explica o que eu quero dizer. O que são conteúdos de autoridade? Provas sociais. Então, a gente na OAB não pode fazer muito isso, né? A gente não pode muito pegar casos de clientes e mostrar, né? A gente tem essa dificuldade em outras áreas, a gente não tem. Mas a gente pode mostrar o quê? Aula, palestra, evento que a gente participa. O que acontece aqui? Ai, Thaisa, mas eu não palestro, eu sou estudante de direito, ou eu, enfim, sou advogado, mas eu não palestro. Mas tu vai a eventos? Tu vai a eventos da tua área que tu tá se capacitando? Mostra isso, sabe? Mostra para as pessoas, olha, eu estou estudando, eu vim aqui me atualizar para atender meus clientes melhor, sabe? Então, eu sou estudante de direito. Pô, então tu mostra, tu vai para a faculdade, mostra o que tu está estudando, mostra a área que tu estuda na tua casa, que tu deseja se aprofundar, que tu pretende atuar, sabe? Tenha esse cuidado, porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho a minha médica lá, que é a minha ginecologista.
ela é muito técnica, ela vive em simpósio e vai para os Estados Unidos, e, sei lá, vários lugares estudando. Cara, só de ver o quanto aquela mulher estuda e se atualiza, eu já confio nela. Entendeu? Então, isso é muito importante. Pode. Feito isso, gente, conversado com vocês sobre criar um perfil, tenha uma foto adequada, tenha um arroba que seja de fácil divulgação, né? Cuidando ali do tipo de conteúdo que vocês vão produzir, que eu já dei várias dicas aqui para vocês fazerem. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente vai fazer o processo de fazer o cliente que chegou no nosso perfil contratar o nosso escritório, tá? Pode ir. Primeira coisa que você tem que fazer é criar conteúdo de valor, e o valor é para o cliente, não para ti, tá? Se tu vai abrir tua câmera, tu vai consumir um conteúdo, tu quer que aquele... A gente, né? A gente como consumidor de conteúdo, quer que aquele conteúdo nos traga algum benefício. Ah, eu vou abrir um Instagram de humor, eu quero o quê? Dar risada. Se tá tudo sem graça, eu vou embora, né? Se eu fui mãe recentemente, então eu comecei a consumir vários conteúdos de pediatras, de obstetra, e o que a gente quer? A gente quer abrir, quando eu estava grávida, eu queria coisa sobre gravidez, né? Então, se a médica falava ali uma coisa, sei lá, sobre a vida pessoal dela, às vezes eu pulava, mas, de gravidez eu queria. Então, assim, é aquilo que a gente vai falar tem que ser importante para o nosso cliente. É importante para quem vai ouvir? Eu vou ajudar a vida de alguém? Vai somar? Esse conhecimento vai ser importante para aquela pessoa? Então, o valor, ele não tem que ser um valor que a gente vê valor. É um valor que a pessoa que está ouvindo vê valor. E existe muita diferença nisso quando a gente vai criar o conteúdo, sabe? Se eu pudesse, eu fazia só o conteúdo dos cremes que eu uso de cabelo e tal, mas o meu seguidor, ele não, entendeu? Não quer saber disso. Não na maior parte do tempo, não de um modo geral, tá? Aí uma dica que eu dou, né? Para vocês se dedicarem muito ao feed, então produzam bastante reels, se possível em vídeo, né? Que o Instagram agora, o algoritmo muda todo o tempo, gosta muito de entregar isso. Mas também, uma coisa que muda o jogo e que mudou o jogo para mim é caixinha de perguntas, gente. Tá, Thaisa, mas eu vou chegar amanhã, do nada, no meu perfil e vou meter uma caixinha de perguntas sobre direito imobiliário, ou previdenciário, ou empresarial? Sim, foi o que eu fiz. O meu perfil, como é que era? Meu perfil era um perfil baita antigo, assim, que eu nem usava, ele nem tinha foto. Daí tinha minha família lá que me seguia, alguns amigos. E eu, vou produzir conteúdo de direito imobiliário. Tinha 200 seguidores, sei lá, assim, era bem pequenininho. E aí, um belo dia, eu botei uma foto lá, falando sobre direito imobiliário, e abri uma caixinha de perguntas, e aí, o que aconteceu? Boa parte das pessoas que estavam ali, que viram que eu ia falar desse assunto, foi embora, né? Eu já era pouco seguidor e ainda um pouco que tinha, metade vazou. O que é muito bom, porque tu já filtra, né? Tu já qualifica ali a galera que te segue. E quando eu abri a caixinha, eu pensei, cara, será que eu vou ter que inventar perguntas para as pessoas saberem, né? Do que eu vou falar, para se situarem? E só que eu tive muitas primas, assim, muitos parentes que sabiam e me ajudaram, me mandavam perguntas, assim, até alguns eram dúvida deles, outras eram coisas para me ajudar. E dali eu fui indo, assim, aí respondia uma, duas, aí minhas primas mandavam, minhas tias, meus parentes, e foi indo. Mas se ninguém mandar, Thaís, eu abri a caixinha lá, ninguém mandou pergunta. Daí vocês vão educar os seguidores de vocês sobre aquilo que vocês falam. Então vocês vão pegar e vão mandar perguntas estratégicas sobre o trabalho de vocês, entendeu? E ali vocês vão começar a falar. Por quê? Porque isso vai educando a audiência. Aí a tua tia vai ler um negócio que tu falou e vai lembrar que a vizinha dela tinha comentado que o primo estava passando por aquela situação e vai te indicar, entendeu? E as coisas vão, com o tempo, tomando forma, as pessoas vão compartilhando, outras pessoas novas vão chegando, com dúvidas realmente novas, e a coisa vai se retroalimentando. Mas tem que começar. A caixinha, ela ajuda muito, tá? Se alguém tiver dúvida, assim, quiser perguntar, a gente pode ficar à vontade, tá? Levantar a mão, eu sei que ela falou que era só no final, mas eu já quebrei a regra. Pode passar. Quando vocês forem produzir um conteúdo em texto, e aí nós somos advogados, a gente tem que ter 2 cuidados. Primeiro, o cuidado de escrever certo, porque isso dá credibilidade. Não tem nada pior do que um advogado que escreve errado. A Rafa tá aqui, ela vai poder confirmar.
nas minhas empresas, nos meus negócios, todos os nossos funcionários, eles são treinados para escrever com português correto, para escrever pontuação correta, para escrever de maneira adequada. Porque nada me dá mais aflição, não, algumas coisas não mais aflição, né, mas do que tu entrar em contato com um consultório médico, com uma empresa, e a pessoa te responder abreviado, ou começar a frase com letra minúscula. Eu sei que a galera que é nova aqui vai achar isso uma besteira, mas quando vocês começarem a empreender e vocês quiserem mudar o jogo do negócio de vocês, a forma como vocês são vistos, o posicionamento que vocês têm no mercado, isso faz total diferença na questão da credibilidade. Então, a gente lá, né, uma das orientações iniciais para o colaborador que chegou cara, eu tive que fazer vários cursinhos de português, gramática, muita coisa para aprender a escrever, e mesmo assim até hoje eu tenho dúvida e eu vou no Google e eu pesquiso. Mas, cara, vocês estão chegando na nossa empresa na era do chat GPT. Vocês podem escrever qualquer coisa ali e dizer, reescreva para mim com português correto. Entendeu? E em um segundo vocês vão ter a coisa escrita da maneira certa. Eu comecei tendo que produzir todos os meus posts escritos. Vocês hoje vão lá e põem no chat GPT, ele já vem com uma baita ideia de conteúdo. Não confiem só naquilo, sabe? Deem o toque de vocês, o conhecimento de vocês, aquela dica de vocês que vocês estudaram, daquele caso concreto da decisão da STJ que saiu. Mas, assim, vocês têm ferramentas hoje que não tem desculpa para vocês não fazerem isso da maneira correta, sabe? Ah, Thaís, eu só sei explicar essa coisa aqui do jeito jurídico. Aí tu escreve no chat GPT do jeito jurídico e pede para ele, explique numa linguagem mais simples, mais acessível, como se fosse para minha avó entender. Ele vai e ele explica. Então, vocês mesmo não têm mais nem desculpa para não fazer um conteúdo que seja uma leitura fluida, né? Outra coisa, tá? Evitem excesso de texto, porque a gente gosta muito, né? O direito de escrever textão, parágrafo gigante, evita. A gente tem que sempre se colocar no lugar de quem vai ler. Pô, ninguém quer ler conteúdo de advogado, ponto. Se a pessoa tá ali é porque ela precisa, geralmente. Ela já tá buscando informação. Aí tu vai lá e mete um textão, sem espaçamento, com a letra minúscula, a pessoa não vai ler. Esquece, tá? Tem que ser claro, a pessoa tem que bater o olho no teu post, ela tem que ter a impressão de que ela não vai levar mais de 3 segundos para ler. Entendeu? Poucas frases, poucas palavras, de maneira objetiva, completa, mas objetiva. Tenham esse cuidado, porque hoje é tudo muito rápido. Rápido, dopamina, rápido, tudo para ontem. Então, assim, façam coisas que a pessoa tenha a impressão de que ela só vai perder 3 segundos da vida dela. Entendeu? Se ela bater o olho, ela achar que ela vai perder muito tempo, e todo mundo aqui faz isso, a gente já pula. Né? Tenham esse cuidado, tá? Clareza das ideias, né, gente? Sejam específicos, sejam sucintos, mas não tenham medo de entregar conteúdo, porque muita gente fala assim, mas se eu explicar tudo aqui, daí a pessoa não vai me contratar, porque daí eu já falei tudo como é que é para fazer, e ela não vai contratar meu serviço que ela já sabe fazer sozinha. Não, gente, ela não sabe, tá? O brasileiro não sabe. Não fiquem preocupados com isso. Língua portuguesa, já falei, pode falar. Conteúdo em vídeo, né, gente? Isso aqui é uma coisa que eu gosto sempre de falar. Não importa se a sua audiência é de 80 pessoas, não sei quantas pessoas tem aqui hoje, 30, 40, mas não importa, ou se é o teu irmão, teu marido e o teu filho que estão em casa, tua mulher e o teu filho. A tua comunicação, ela tem que ser clara e eficaz da mesma forma. Já viu que é problema de relacionamento? Aí a galera vai sentar para ter uma DR, né? A gente não quer se fazer entender o que a gente está sentindo, porque daí a coisa, ela flui. A mesma coisa na internet. Não importa se tu tá falando para 2 pessoas, se tu teve 2 curtidas no teu post, ou se tu teve 300, 3.000 curtidas, ele tem que ter a mesma clareza de ideias. Tu tem que se fazer entender, sabe? Então, tu tem que ler aquilo. Ah, Thaisa, mas eu não... Porque no começo, galera, eu fazia. Eu entrava no Canva, aí eu criava o meu conteúdo, não tinha chat GPT, eu criava, eu estudava, eu criava o texto, ia no Canva, eu criava a minha arte, aí eu criava a legenda, eu postava. Era assim que eu fazia. E assim que eu fiz por muito tempo. Vocês já têm meio caminho andado. A única coisa que vocês precisam pedir para o chat GPT é que a linguagem seja clara, né? Que vocês se façam entender. E no conteúdo em vídeo é a mesma coisa. Clareza, vocês têm que se fazer entender. Se a minha mãe assistir esse meu vídeo, ela vai entender o que eu quis explicar? Pronto, é por aí, tá?
Medo das câmeras, né? Tem alguém aqui que não grava conteúdo porque tem vergonha? Sejam sinceros. Só uma pessoa tem vergonha, o resto aqui é tudo desinibido. Todo mundo é corajoso, né? Tá. Não, mas só vou falar só para aquele menino que falou que tem vergonha, tá? O resto aqui, que é todo mundo já desinibido, artista da Globo, não precisa ouvir. Galera, medo, cara. Medo a gente enfrenta, tá? Não existe outra forma de lidar com medo senão enfrentando. E assim, ó, eu sei que a gente acha que todo mundo está se importando com a gente, que as pessoas vão julgar a nossa roupa, o nosso jeito de falar, elas vão julgar o nosso conteúdo, vão achar um erro, mas a verdade é que ninguém se importa. Ninguém se importa, tá? A gente tira por famoso. Aconteceu uma coisa lá na vida do famoso, daí saiu a fofoca, daí todo mundo fala uma semana e depois esquecem. Já vem notícia nova, entendeu? Isso com quem é famoso, com quem tem projeção. Imagina nós. Ninguém se importa, entendeu? Então, medo a gente enfrenta. Façam, só façam. Meu primeiro vídeo ficou uma bosta, depois foi melhorando, até hoje eu gravo, fica uma bosta e eu posto mesmo assim, porque eu não tenho tempo, entendeu? Eu respondi, aí quando eu acabei, eu falei, puta, eu devia ter falado aquilo, ou eu podia ter falado aquilo, foda-se, entendeu? Botei lá, porque não tem tempo, a gente vira mãe, quem é mãe sabe, aí mesmo que tu não liga mais pra nada, entendeu? Tu faz como dá e deu. Quê? Mas é verdade isso. Medo a gente enfrenta. Então, Thaís, eu vou gravar meu primeiro vídeo. Então tá, então o que tu vai fazer? Eu tô com receio. Então tu vai lá, tu pega um conteúdo, separa, grava hoje e não posta. Salva. Grava todo dia o mesmo conteúdo. Depois de 7 dias, ali de uma semana, tu vai olhar, deu o primeiro vídeo pro primeiro dia e pro 7º dia, tu vai ter melhorado um monte. A tua dicção vai ter melhorado, a tua confiança na fala vai ter melhorado, sabe? Então, é tudo isso. É tu fazer, porque o caminho se faz ao caminhar, né? Não dizem isso e serve para tudo, inclusive para produção de conteúdo, tá? Que dicas eu daria para quem quer produzir conteúdo em vídeo? Gente, naturalidade, não sejam robozinhos falando, lendo roteiro. Tenham um corpo seguro, um corpo firme, sabe? Não fala para dentro assim, ó, não fala baixinho. Tenham confiança quando vocês forem gravar. Treinem na frente do espelho, treinem. Algumas pessoas não têm essa habilidade mais natural, né? Porque tem gente que é mais desinibido. Eu era assim já, desde sempre. Eu venho aqui palestrar, e tem muita gente que fala, mas você não fica nervosa, tal. Não, entendeu? Não fico, mas é meu natural. Só que isso é treinável. Muita gente que era muito tímida hoje fala em público para palcos enormes e super bem, entendeu? Sofria bullying porque era tímido e aí hoje. Então é só treinar. Tudo é habilidade, é treinável, tá? Para não o quê? Para não ficar carregando e repetindo a palavra muitas vezes. E sabe o que é legal? De tanto tu fazer, eu costumo legendar meus próprios vídeos, né? Que até hoje eu faço. Eu não delego nada disso. E tu pega muitos vícios de linguagem, né? Né? E até nisso tu vai se corrigindo. Então, o legal de fazer... Primeiro, ninguém liga pro teu vício de linguagem. Já são posta igual. Só que à medida que tu puder, vai aprimorando, né? Porque cada vez vai ficando melhor, cada vez a tua postura vai melhorando, a tua confiança vai melhorando. Quando tu posta um negócio que tu vê que as pessoas repostam, ou que comentam, ou que se interessam, a tua confiança também vai aumentando. Então, a coisa vai ficando muito mais legal. Boa dicção, né? Isso aqui é muito legal de ter, ó, você está construindo a percepção que as pessoas vão ter sobre o seu trabalho. Então, tenham um certo cuidado nisso, né? Façam o melhor que vocês podem, não precisa ser perfeito, sabe? O feito é melhor do que o perfeito, na maior parte das vezes. É melhor fazer do que deixar de fazer porque tu quer que seja perfeito, e aí tu nunca faz. Então, façam, ainda que não fique perfeito, façam, tá? Então, aqui, ó, gente, o que seria um conteúdo de valor, né? É um conteúdo com qualidade, somado à forma como tu entrega ele. Então, pode passar. Essa aqui é a forma mais eficaz, é a cereja do bolo, eu diria, de como
eu faço a captação dos meus clientes pela internet. Então, se vocês quiserem fotografar isso aqui, enfim, guardar isso com vocês, podem, eu acho que é o slide mais importante, assim. Todo cliente, né, ele chega no teu perfil, potencial cliente, o lead, sei lá, o corretor gosta muito de falar coisa em inglês, né, daí a gente vai ficando com essa mania também. Cada pessoa que chega no teu perfil, ela tem um nível de consciência diferente sobre a necessidade do teu trabalho, tá? Por exemplo, eu quando engravidei, eu queria aprender sobre parto, né? Então, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu precisava aprender. Aí, quando eu comecei a aprender, eu comecei a perceber que eu precisava saber mais coisas além do parto. Então, eu tinha que saber sobre a amamentação, eu tinha que saber, né? A gente vai, à medida que a gente vai estudando o assunto, a gente vai vendo que a gente precisa de mais. Então, dá para separar o nível de consciência das pessoas que chegam no nosso perfil em 4, tá? Eu vou ler e vou dar o exemplo da minha área só para ficar mais claro, né? Mas, ó, a pessoa, ela tem o problema, mas ela não sabe que tem. Esse é um tipo de pessoa que chega lá no teu perfil. Então, ela cai de paraquedas, ou é porque tu conheceu ela em algum lugar, ela nem tá precisando de advogado daquela área. Para essa pessoa, tu vai produzir um conteúdo muito raso, do tipo, sei lá, a pessoa tem uma irregularidade no imóvel dela, mas ela não sabe que tem. Então, tu vai lá e vai dizer para ela assim, você sabia que se você fizer um inventário, você precisa averbar esse inventário na matrícula do seu imóvel? A maioria das pessoas nem sabe, faz o inventário e nunca sabe que tem que levar isso lá no cartório, que precisa, né, ter esse registro lá naquela matrícula. Então, a pessoa que às vezes fez um inventário, fala, putz, olha só, eu não sabia disso, né? Então, ela tinha um problema, uma irregularidade, às vezes lá no imóvel dela, mas ela não sabia que tinha. Daí, de repente, tu faz um post lá e ela se liga que, na verdade, ela tem um problema, né? E aí, ela pode ir para um segundo nível de consciência, que é, a pessoa reconhece que que ela possui um problema, mas ela não sabe se ela tem que fazer algo a respeito daquilo. Então, ela não sabe se o problema se resolve sozinho, se quando ela for vender o imóvel isso vai ser feito automaticamente, entendeu? Ela não sabe. E aí tu tens um outro tipo de conteúdo a produzir aqui já, que é o conteúdo para aquela pessoa que já tem o problema, seja porque ela viu um post anterior que ela descobriu que ela tinha, ou ela já sabia que tinha, só que ela não sabia se ela tinha que fazer alguma coisa, e aí tu vai lá e tu explica para ela, olha, para resolver esse teu problema, tu precisa se dirigir lá ao registro de imóveis com a tua sentença de inventário ou com a tua escritura pública e pedir que esse registro seja feito lá na matrícula, entendeu? É um segundo momento. Existe um outro nível de consciência, que é a pessoa que ela sabe que ela tem um problema, que ela tem que fazer algo a respeito, mas ela não está fazendo. E aí, o que tu vai fazer aqui? Tu vai mostrar para ela quais são as consequências ruins que ela tem por não estar resolvendo aquele problema. Né? Então, na área trabalhista, é aquele empregador que está agindo de determinada forma com o funcionário sem saber as consequências que aquilo vai ter para a empresa dele, entende? Aí tu vem aqui e tu fala, olha só, tu sabe que tu tem um problema ali, que tu está fazendo uma coisa errada, talvez tu não tenha consciência do que pode acontecer com a tua empresa a hora que isso der errado, entende? Então, tu estás aqui nesse terceiro tipo de pessoa que está no teu perfil. E aí tem um quarto tipo, que é aquele tipo mais fácil da gente fechar, né? Que é a pessoa que ela sabe que ela tem um problema, ela quer resolver, ela tá procurando a solução, e aí tu, pimba, aparece lá no teu perfil com a solução para ela. Isso aqui é legal de saber por quê? Porque tu pode fazer a tua produção de conteúdo passeando por esses 4 tipos de pessoas, de níveis de consciência diferentes, entendeu? Aquela pessoa que tu tem que mostrar para ela primeiro que ela tem um problema, que muitas vezes ela não sabe que ela tem, aquela que tem, mas ela acha que não vai dar nada se ela não fizer, entendeu? Nada. Aquela que tu tem que chegar e chamar a atenção dela e dizer, olha só, as consequências elas são e não são poucas, tá? Então aqui tu consegue, trabalhar muito conteúdo, muito legal e de uma maneira estratégica. Porque assim, gente, produção de conteúdo não é aleatória, né? Não é oba-oba, eu falei lá no começo, não é tipo, eu vou lá, vou produzir hoje, vou falar do direito do consumidor, amanhã, não, tem que ter estratégia, tá? E aqui, é onde tu vai receber aquele comentário, aquele direct, a pessoa que vai na tua caixinha, doutora, como eu faço para entrar em contato com o seu escritório? Entendeu? É aqui onde a galera vai vir, tá? Passeando nisso aqui. Então, sempre identificar em qual nível de consciência a pessoa tá, para poder conduzir a pessoa para os próximos níveis até ela alcançar a contratação do teu serviço. Isso acontece muito na prática já, né? Em consulta. Então, a pessoa vai no teu escritório ali, tu recebe ela tá
com um nível de consciência sobre o problema dela. E ali tu vai mostrando para ela, né, todas as consequências, os caminhos e tal. E isso é a mesma coisa que tu vai fazer na tua produção de conteúdo lá na internet. Vamos ver se tem mais. Ah, e aqui, ó, como é que eu vou elevar o nível de consciência, né, gente? Tu vai educando o teu público. Então, tu vai falar exatamente sobre o que tu faz no online e no offline todos os dias, repetidamente, como eu disse. Tu vai mostrar depoimentos e histórias na medida do possível, né? A gente pode contar histórias, mas sem identificar clientes, ou enfim, né? Ter os cuidados ali. A gente tem que ter constância. Então, Instagram a gente trabalha com algoritmo. Se a gente para de produzir conteúdo, o Instagram vai escondendo o nosso perfil. Então, a gente precisa ter muita constância ali na produção. E diversificar materiais, isso que a gente falou, né? Faz vídeo, faz post estático, mostra um pouquinho da tua vida e tal. Pesquisas e referências externas. Então, aqui, por exemplo, eu posso dar um exemplo da minha área, né? Muitas pesquisas mostram que 50% dos imóveis do Brasil são irregulares. 50% dos imóveis do Brasil tem alguma pendência imobiliária a ser resolvida. E isso é um número gigantesco, né? Daqui, partindo, por exemplo, dessa pesquisa, eu consigo produzir uma cacetada de conteúdo, né? Falando quais são as principais irregularidades, o que os corretores de imóveis precisam estar atentos quando eles vão vender um imóvel, para não causar um problema para o cliente, uma responsabilização dele mesmo. E daqui tu consegue, né, disseminar muita coisa. Então, assim, para quem às vezes está meio perdido na produção de conteúdo, pesquisa, referência interna também, externa é uma coisa muito legal, tá? Número de processos trabalhistas cresce, número, sei lá, aí tem que pesquisar aí e ver o que vocês podem usar. Um pouquinho de stories, né? A Isa, lá nos meus stories, além da caixinha, o que eu vou fazer, né? Uma coisa que eu gosto muito de uma forma de utilização do Instagram porque assim, ó, o Instagram é o quê? Uma grande vitrine, né? Antigamente a gente tinha aquela rua cheia de lojas, lá em Itajaí, quem conhece tem Ercílio Luz, várias lojas, e aí de repente as pessoas estavam passando lá na rua e entravam numa lojinha, né? Hoje, a internet está aí e o Instagram é uma vitrine que as pessoas entram várias vezes ao dia. Quantas vezes ao dia a gente abre o Instagram? Muitas, né? Quanto mais jovem, acho que abre mais o Instagram e o TikTok. Então, o Instagram ele é sim uma grande vitrine, onde tu vai mostrar o teu trabalho, só que ele não precisa ser só uma vitrine. Ele pode ser um diário. Por quê? Porque diário gera conexão. Quando a gente acompanha a vida de uma pessoa, de um advogado, de uma blogueira, seja quem for, a gente quer ver o que ela está fazendo. Ah, mas eu sou estudante, então tu mostra que tu está indo para a faculdade, tu está estudando para uma prova, que tu está fazendo um curso. Mostra ali o teu dia a dia, aquilo que interessa para a tua audiência, para eles confiarem no teu trabalho, tá? Conexão vende, né, gente? E quem envolve a audiência com a comunicação vende. E aquilo que eu falei antes, isso não é um dom, é uma habilidade que a gente treina, desenvolve e vai ficando bom. Pode passar. Como é que a gente desenvolve, então, conexão, né? Rituais. O que são rituais, né? Por exemplo, ritual é uma coisa que faz com que tu grude na cabeça do teu cliente e que ele lembre de ti, mesmo em momentos que ele não precisa. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu faço no meu Instagram desde que eu comecei. Eu tenho lá uma máquina de café e aí de manhã eu faço meu café, firmo o café saindo da cafeteira e abro uma caixinha de perguntas. Todos os dias, por muitos anos eu fiz isso, né? Hoje em dia eu já alterno, mas eu fazia. A pessoa que via um café saindo da cafeteira, ela em outro lugar, em outro perfil, muitas vezes ela lembrava de mim, né? Essa pessoa que lembra de mim por causa do café, quando ela precisar de um advogado imobiliário, porque ela está numa roda de amigos, porque ela, cara, não tem como eu não vir na cabeça dela, entendeu? Porque ela tem ali uma coisa grudada na cabeça dela, minha relacionada a algo que ela faz todo dia. Quem é que acompanha a Virgínia, né? Vamos supor, cara, todo dia ela posta lá um beijo de boa noite com o Zé Felipe e tal, no dia seguinte ela começa... A gente já sabe o que esperar dos stories dela, entende? Ela segue um ritual diário e a gente gosta de abrir e saber o que a gente vai ver lá, não é? A gente gosta de abrir o perfil dela, os stories e saber o que esperar. E a mesma coisa vocês têm que fazer no perfil de vocês. Vocês vão fazendo coisas diariamente que vão fazendo com que vocês grudem na cabeça da audiência de vocês e que quando a pessoa pense em um advogado daquela área, ela não consiga pensar em outro, senão naquele que ela segue e vê os stories todo dia, sabe? É isso, gente.
Porque conexão vende, a gente sabe, a gente compra das pessoas que a gente se identifica normalmente, e a gente precisa criar essa identificação com os nossos clientes no offline e no online também. No online, a maneira de fazer isso é criando ritual nos stories. E é isso. Um resumo só do que a gente falou, né? Criação de conteúdo de valor, elevação do nível de consciência e grudar na cabeça da audiência. Eu sei que parece complexo, mas a gente meio que já está numa geração que isso se torna natural. Às vezes a gente só tem uma questão de ego, de achar que, ai meu Deus, eu vou fazer, o que meus parentes, meus amigos vão pensar de mim, vão rir, vão debochar, só que não vão pagar os nossos boletos, né? Então, a gente tem que botar na balança o que é mais importante pra gente, uma vida próspera. Eu lembro que quando eu comecei no Instagram, a minha mãe falou assim, ai, tu só faz isso agora porque tu tem tempo. Depois, quando tu tiver com tanto cliente no escritório, tu não vai mais fazer, porque tu não vai mais ter tempo. Aí eu pensei, ela tá bem enganada. Ela tá bem enganada porque não é só um monte de cliente no escritório que eu quero ter. E aí eu tive, né, hoje eu tenho já várias outras coisas e eu continuo lá produzindo meu conteúdo porque eu sei o retorno que aquilo me dá. Então, eu tenho muitos clientes que vêm de indicação, hoje sim, né, as pessoas me indicam, os corretores que são meus clientes indicam clientes deles e tal, mas no começo, e toda a minha vida de palestra e de aula que eu dei, das oportunidades que eu tive, elas vieram da internet. Então, eu estou muito pouco tempo na advocacia. Eu comecei em 2022. Não lembro mais, né? Foi na pandemia ali, pós-pandemia. E eu fiz muita coisa em pouco tempo, graças à internet. Todas as portas, eu já dei... Alguém conhece o Samerage? Aqui? Eu já dei aula em curso dele. Eu vou palestrar em Alphaville com o Pablo Arruda, com o André Santa Cruz, com o Jailton Lopes. Tudo quem me apresentou foi a internet. Eu os conheci na internet, eles me conheceram na internet, viram meu trabalho na internet. Então, é como eu falei para vocês, estejam no offline, mas estejam no online também, porque eu sou a prova viva de que a minha vida se fez dessa forma, tá? Então, se vocês queriam um pouco de... Se tinham dúvidas, se queriam... achavam que queria ter coragem, se valia a pena, eu posso dizer para vocês que vale. E isso não só no escritório de advocacia, tá? Na nossa contabilidade também, a gente tem vários clientes que vêm no Instagram, a Rafa acaba produzindo conteúdo maior lá, né, por ela ser a contadora. Então, mas assim, gente, na contabilidade a gente fez o perfil, é da mesma forma que eu fiz no meu, sem grandes investimentos, pega meu celular, a gente grava, a gente legenda, a gente posta, e imagina, fazendo de um jeito muito caseiro, e em tão pouco tempo, eu já fiz tanta coisa, né? Então, imagina se daqui a pouco eu profissionalizar, e daqui a pouco eu for pro YouTube, porque hoje eu tô no YouTube só com um podcast, né? Mas não produzindo conteúdo de direito imobiliário especificamente. Abre portas. Então, pensem nisso, pensem no que a gente conversou aqui na palestra, vão para casa de vocês, dediquem tempo de vocês à produção de conteúdo na internet, a estarem presentes no digital, porque o digital é capaz de transformar a vida de muita gente. Eu não vendo curso online, tá? Muita gente compraria de mim, tanto curso de direito imobiliário, me pedem, curso para corretores de imóveis, pedem curso de como trabalhar com o Instagram, com a internet, e eu nunca vendi. Talvez um dia venda, né? Mas eu já fiz tantas outras coisas, eu já fiz tantos outros negócios, eu já criei tantas outras conexões devido à internet, que, tipo, se eu quiser fazer curso, beleza, vai ter público para comprar e vai ser só mais uma fonte de renda. Temos mais alguma coisa? Ah, isso aqui eu gosto sempre de terminar falando, ó, fazendo o que você faz, do jeito que você faz, só tem você fazendo. Por quê? Porque muita gente vai lá na minha caixinha e fala assim, Thaisa, mas já tem tanto advogado produzindo conteúdo na minha área, se eu fizer, eu vou ser só mais um. Não, porque do jeito que tu faz, do jeito que tu explica, da forma como tu faz, só tem tu. Quantos médicos tem na internet falando sobre o mesmo assunto e vocês seguem aqueles que vocês se identificam, aqueles que vocês gostam do jeito que fala, que explica? Então, assim, da mesma forma que vai ter gente que não vai gostar de vocês pela forma como vocês são, vai ter gente que vai se identificar muito. Então, não deixem de fazer porque tem muita gente fazendo, porque tem muito advogado fazendo, ou, enfim, por qualquer outro motivo.
tá? Queria agradecer muito vocês, deixar que estão aqui até esse horário, e deixar o espaço aberto para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, enfim, se quiser, fiquem à vontade, tá, gente? Muito, muito, muito obrigada.